Sabe aquela história que é do fundo do poço, que não tem mais para onde cavar, que nasce a luz? A minha foi mais ou menos assim. Pois é, a minha foi, é do cheiro de cocô de cachorro com creolina que você dá um basta e diz não quero mais. A partir dali que o sonho começou a decolar. Eu vou te contar essa história. Pois então, depois da escola FGV, onde eu tive a oportunidade de aperfeiçoar as práticas enquanto consultor, um pouco a parte teórica, ferramental, fiz um grande network, quis colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi de forma imediata, afinal de contas eu não tinha mais tempo para perder. Então convidei o professor do curso para fazer uma visita de prospecção comigo. E acredite, ele topou. Dentro da minha ousadia, aí que está a grande sacada. O universo precisa de pessoas que sejam ousadas, que acreditem no seu potencial e tenham a ousadia de dar o primeiro passo, movimentar-se. O mundo precisa de movimento. O próprio mundo gira em torno do Sol, gira em torno de si mesmo, já é um bom indicativo de que, dentro do princípio das leis universais, o mundo precisa de movimento. Então, tira a bunda da cadeira, você, consultor, precisa tirar a bunda da cadeira e ter mais ação, mais movimento. Isso que tem me impulsionado até aqui. Então, em 2014, quando eu fiz o curso, convidei o professor para ser meu parceiro de negócio. E assim nasceu ali essa parceria. Visitamos 1, 2, 3 clientes. E para a gente começar a solidificar essa parceria, até porque essa parceria deu frutos, a gente conquistou o primeiro cliente, nós precisamos de um lugar para trabalhar, para conversar, e a gente não tinha um escritório. O que nós fizemos? Nós pedimos apoio a uma ONG desativada, mas essa ONG era uma casinha velha. Sabe que é aquela casinha velha abandonada que tem muito tempo, que não aluga, cheio de imóveis guardados, poeira? Foi ali que começou a nossa história. Nosso primeiro escritório foi uma ONG abandonada, sem mobília nenhuma, sem estrutura, sem luz, sem internet. Começamos ali. Me lembro disso. Eu tive que providenciar a internet, a estrutura para operar, água, luz para ativar esse móvel que estava muito tempo parado. Não tinha móvel para a gente sentar. A nossa sala de reunião era um tampo de porta em cima de 2 cavaletes e era na cozinha. Na cozinha. E a cozinha dessa casa dava para o fundo de um canil. E esse canil, meus amigos, meu Deus, a casa não tinha ar-condicionado, a gente tinha que ficar com as janelas abertas. Você imagina, determinada hora do dia, subia um cheiro de cocô com creolina. Eu não gosto nem de lembrar. Mas foi assim. Nós olhamos um para o outro e falamos, olha, isso aqui é temporário. Então, temporário, aceite o processo como parte da construção e validação de quem você vai ser amanhã. Olhamos um para o outro e tomamos uma decisão muito simples. Se quisermos crescermos, precisamos investir. Não dá para trazer um cliente aqui. Então, vamos para uma sala comercial, mesmo que a gente não tenha grandes rentabilidades agora, porque é um custo, imagina. E para uma sala comercial era custo para quem ainda não tinha faturamento recorrente. Era uma grande aposta. E mais uma vez, decidimos apostar. Foi quando nós fomos para o escritório da Regus. A Regus, para quem não sabe, é um cowork maior ou um dos maiores escritórios de coworks do mundo. São mais de 4.000 escritórios no mundo onde você pode sentar e trabalhar. Então fomos para a Regus. Né? E aquele momento foi significativo para a gente. Incrível, parecia o sonho americano, aquele escritório lindo, com a sala, com recepção, com cafeteria, com lounges, um ambiente totalmente climatizado, com recepcionistas. A nossa sala ali dentro, a nossa salinha de 16 metros quadrados, que cabia eu, meu sócio e mais 2 estagiários, que parecia um mosaico de gente encaixada, mas atendemos e começamos a atender ali dentro daquela estrutura. Conquistamos clientes, fomos conquistando mais carteiras, o trabalho foi expandindo e um dia, andando pela rua, entre uma visita e outra, passamos em frente a um prédio comercial que estava acabando de inaugurar. Todo espelhado, lindo, lindo, lindo. Meu sócio olhou para mim e falou, um dia nós estaremos aqui dentro dessa sala comercial. Vai ser aqui a nova sede da Brasil In. E é claro, eu convicto que seria, sim, será. Logo, logo estaremos aqui.
É incrível como o mundo combina diversos fatores e se realinha para que ele se dobre ao seu desejo, uma vez que você coloca energia e trabalho. Energia e trabalho. Não tem nada a ver com esoterismo, é física quântica, que é muito diferente. Dentro desse processo, depois de 6 meses, adivinha onde nós estávamos? Inaugurando a nova sede da Brasil In, uma sala com 86 metros quadrados. Dentro desse processo, trabalhamos, conquistamos uma carteira de cliente incrível, principalmente com o principal produto chamado assessoria estratégica e os nossos workshops, que de certa forma já tinham uma pegada muito diferente da maioria dos consultores de mercado. Até então, dentro desse processo, a nossa empresa já faturava com recorrência 50, 60 mil reais por mês, então pagava-se toda a estrutura de curso e sobrava um bom prolabore para nós dois, para dividir parte do bolo. E dentro desse processo, começamos a validar toda a metodologia da Brasil In. Ao longo desses 8 anos de trajetória, visitamos clientes pequeno, médio, grande porte, em diversos segmentos da indústria, varejo, comércio, serviço, metal mecânica, hotelaria. Nós construímos um know-how de conhecimento em diversos segmentos ao mesmo tempo. Isso possibilitou que nós pudéssemos ter conhecimentos nexalistas, contratar-se especialistas, experts para atuar em diversos projetos ao mesmo tempo. Ali nasceu a semente da Brasil In, ali nasceu a estrutura para preparar para o próximo salto. Mas toda a jornada de herói não tem caminho fácil. No meio do caminho veio uma pandemia. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Parece que faz uma eternidade, mas foi em março de 2020. Uma doença que lembrava a pneumonia se espalhava pela China. Ela rapidamente se alastra pelo mundo e em pouco mais de 3 anos mata quase 7 milhões de pessoas, segundo as estatísticas oficiais. E essa pandemia provavelmente também te pegou em cheio. Pelo menos para nós, nos pegou em cheio. Carnaval 2020 eu me lembro até hoje. Desculpe, Carnaval de 2019 eu me lembro até hoje. Eu tinha saído no mesmo dia para viajar, de manhã visitei clientes, saí de lá com propostas praticamente fechadas, de tarde peguei o carro e fui para a Bahia pular Carnaval. Voltei com o sentimento de que vou voltar para o Carnaval já explodindo de trabalhar. Quando eu voltei do Carnaval, eu caí em um outro planeta. Isso nos assustou profundamente porque 90% dos nossos contratos de consultoria foram suspensos. Aí, meu amigo, de imediato, para o mês que vem, você saber que tem 90% a menos de receita, nós olhamos um para o outro, eu e meu sócio, falamos, o que nós vamos fazer? Aí que está a grande ambiguidade, o grande paradoxo. Como é que uma empresa de consultoria não se prepara para um cenário como este? Sim, até nós, enquanto consultores, cometemos erros e não somos à prova de falhas. E no meio desse processo de revalidar, reconstruir o que nós vamos fazer, que produto que nós vamos criar em tempo recorde, porque o atendimento presencial não existia mais, não podia, barreiras, fronteiras foram fechadas, distanciamento social, todas as medidas de prevenção da Covid foram tomadas, e nosso sócio, eu e meu sócio na época, tentamos nos reinventar, e o caminho mais rápido era o digital. Só que a gente sabe que essa transição digital não é da noite para o dia, é um processo de construção, validação, reconstrução e configuração de toda a metodologia de atendimento. Isso nos deixou muito assustados. Enquanto isso, a empresa tinha conta para pagar, despesa para pagar, e não teve como a gente olhar um para o outro e falar, agora é o momento da gente reconfigurar toda a estrutura da empresa como se ela estivesse nascendo hoje. E foi muito triste, foi muito doloroso, porque a gente se viu tendo que desligar pessoas, dispensar pessoas que já viviam da renda da nossa consultoria, ter que ir para casa, fomos desligando pessoas, fomos trabalhando no home office. Chegou um momento que cortamos a própria carne até o osso, roemos até o osso. Tivemos que pegar empréstimos, capital de giro, fizemos de tudo para manter a nossa empresa aberta, funcionando.
Mas nós não imaginávamos que duraria mais de 2 anos. Foram 2 anos. Nenhuma empresa dura 2 anos se não tiver um colchão financeiro, uma estrutura muito segura. Nós conseguimos suportar por 1 ano e meio. Gastamos as nossas reservas, capital de giro emprestado no banco, gastamos tudo até chegar a um ponto que nós olhamos um para o outro e falamos, olha, não dá mais, temos que reconhecer essa derrota temporária. E foi ali que a gente se viu num momento muito crucial. O relacionamento acaba se desgastando, acaba havendo um desalinhamento de visão. E nesse processo nós, com muita dor, decidimos separar a nossa sociedade porque não cabia mais andarmos juntos até então. Vendemos a estrutura da empresa, eu me lembro até hoje, aquela sala que era linda, uma sala linda, estilo Google, Facebook, totalmente criativo, sala aberta, salões amplos, com mesas, estações de trabalho compartilhadas, ambiente de descompressão, café à vontade. Era maravilhoso trabalhar lá com a gente. TV ligada no canal de notícia, filme, enfim. Era a Disneylandia da consultoria, na verdade. Era um ambiente muito gostoso. E ver tudo aquilo sendo desconstruído foi muito triste. Mas era um caminho que nós precisamos tomar. Então, em 2022, decidimos encerrar a operação. Foi muito, mas muito desgastante para todo mundo. Feito isso, desmanchado a sociedade, voltei para casa, sem dinheiro, sem equipe, sem estrutura, mas uma única coisa não tinha morrido dentro de mim: a fé convicta da minha história, da minha identidade e a certeza que eu não tinha perdido a guerra, tinha perdido apenas uma pequena batalha, como já dizia Napoleon Hill, apenas uma derrota temporária. Ali no fundo do poço nasceu o desejo ardente, a chama, a brasa. Ela voltou a ser acendida em 2022 quando decidi reativar o meu CNPJ de 2012. Lá atrás eu tinha um CNPJ. Quando eu construí a nova empresa com meu sócio, esse CNPJ foi suspenso. Mas quando esse CNPJ que eu tinha meu faturamento e quebrou, quando eu decidi fechar, eu reativei meu CNPJ antigo, com um novo formato, com a nova estrutura, uma nova história, um novo capítulo começou a ser desenhado. Eu vou te contar exatamente como foi isso, a transição poderosa para chegar onde nós chegamos aqui. E veja no próximo capítulo.